Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Linha, onde falamos sobre desinformação política nas redes sociais. Eu sou o Salvador e vou ser o vosso host no episódio 2. E ao meu lado tenho a professora investigadora Inês Narciso, que nos vai falar sobre o seu projeto que aborda a desinformação política. Inês, bem-vinda. Obrigada. Antes de começarmos, gostaríamos que falasse um pouco de si, do seu percurso profissional, da sua experiência antes de trabalho. Bom, assim, tentando ser resumida, eu comecei a trabalhar a área digital em 2008, quando saí do mestrado e comecei a trabalhar na área da segurança interna. Nessa altura comecei, portanto, os tempos áureos do i5. Eu vi que vocês fizeram um apanhado histórico muito giro sobre a internet. Portanto, naquela altura tinha mais a ver com questões relacionadas com o crime organizado, contra terrorismo, e comecei a trabalhar muito nessa perspectiva. E depois comecei a coordenar uma equipa a fazer esse tipo de investigações, e aos poucos foi surgindo esta questão da desinformação, que começa a surgir de forma mais forte já a partir de 2015, 16, também com a história do Cambridge Analytica. Entretanto, em 2019 deixei de trabalhar na área da segurança interna, estive no ISCTE, numa tentativa de sabática para fazer o doutoramento, que entretanto ainda não acabei, vergonhoso. Entretanto, também montei uma empresa, não relacionada diretamente com a área, depois fui convidada, tive 3 anos também com o António Costa, no governo, como adjunta. E entretanto agora estou entre projetos a tentar acabar o doutoramento, mas desde 2019 que tenho trabalhado a partir do ISCTE sobretudo, e também noutras iniciativas europeias, o Code of Practice for Disinformation, uma estrutura que é o FIMI-ISAC, de operações de influência externa, sobretudo desinformação e operações de influência, porque a manipulação da informação começa a ganhar mais destaque em relação à desinformação em si, e portanto tenho trabalhado também sobretudo essa temática. Ok, muito bem. Então, para começar, já que falou muito da desinformação política, que é o assunto que nós vamos abordar mais aqui ao longo do nosso podcast, queremos perguntar o que é que considera exatamente como desinformação política? Incluímos apenas as fake news ou vai muito além disso? Bom, primeiro, eu não gosto muito de utilizar o termo fake news, porque é um oxímoro em si, porque a verdade é que se algo é uma notícia, a partida não é fake, não é? Uhum, As notícias falsas, ouve-se muito, pronto, e tento não usar, às vezes sai-me, porque isto é sim, força do hábito de ouvirmos imensas claro. vezes, mas na verdade tento não usar. Hum, a desinformação em si, a desinformação política, hum, é assim, acima de tudo, eu costumo dizer aos meus alunos que a desinformação é uma oportunidade perdida de informar. Ou seja, é um momento em que a forma como ou as coisas são, ou o conteúdo em si, mas também a forma como as coisas são apresentadas e como nós, como receptor de uma mensagem, as recebemos, ficamos com a ideia errada. E é particularmente preocupante quando essa alteração ou, de alguma maneira, manipulação da mensagem é feita com uma intenção muito específica. Uhum. A intenção está muito subjacente à ideia de desinformação, mas aqui eu não diria que devemos de associar necessariamente à intenção de enganar, porque há muita gente que desinforma e que acredita muito naquilo que partilha. E portanto tem mais a ver com a intenção de fazer passar uma mensagem que por si é enganadora. Muito bem. E então, quais é que são os principais formatos ou estratégias de desinformação que tem identificado nas redes sociais? Bom, eu acho que, antes de mais, a desinformação que ganha visibilidade, ou pelo menos que tem tração, é a desinformação que explora aquilo que são as nossas preocupações, os nossos receios, não é? Uhum. Eu costumo dizer que, se eu agora lançasse um boato de que existe um gangue de imigrantes noruegueses que andam a roubar carros velhos, porque gostam de carros de sucata, que dificilmente essa narrativa ganharia tração. Uhum. Mesmo que eu a contasse de uma forma muito credível, etc. As narrativas desinformativas apelam e ganham tração porque apelam àquilo que são à nossa natureza primária, os nossos receios e as nossas preocupações. E muitas vezes aos medos que nós temos,
alguns dos quais dos preconceitos que nós temos e que muitas vezes não queremos reconhecer que os temos, mas que são particularmente evidentes devido à nossa rapidez em acreditar isso. No caso da desinformação política, não é diferente do que no resto do tipo de desinformação, porque um erro que as pessoas às vezes acham é esta ideia também de que a desinformação está na política, obviamente está mais associada à direita, mas, por exemplo, uma pessoa que seja vegetariana e que tenha uma profunda relação de respeito e emocional com os animais, tendencialmente vai acreditar muito mais numa narrativa desinformativa que envolva, por exemplo, comida alternativa ou histórias de animais do que uma pessoa a quem é neutro. Sim, Pronto, claro. a única diferença é que isso não tem tanto ou não tem quase nenhum impacto depois no momento em que nós votamos e, portanto, tem menos impacto social. Mas ela aplica-se a todo o tipo de desinformação, não apenas à política. Pronto, e agora falando um pouco do projeto, que sabemos que tem com alguns professores do ISCTE sobre este assunto, pode-nos falar um pouco dele? Bom, nós temos feito, nós no Media Lab, no ISCTE, temos acompanhado, acho que quase todas as eleições, pelo menos desde 2019. E o trabalho tem sido feito, às vezes eu tenho estado envolvida, outras vezes não, nesta última vez estive, em 2019, por exemplo, também. É um trabalho, sobretudo, de tentar compreender quais é que são as principais narrativas, qual é o impacto que essas narrativas têm a nível daquilo que é o ecossistema digital e também os atores, eventualmente se existem partidos, líderes envolvidos nessas narrativas. E nós este ano, para as eleições legislativas, fizemos então um acompanhamento através de um protocolo que foi feito com a Comissão Nacional de Eleições, de desinformação, muito por causa da parceria que fizemos na perspectiva da integridade eleitoral. Ou seja, estávamos sobretudo preocupados com narrativas que tivessem impacto e que ou pusessem em causa a confiança dos cidadãos nas instituições reguladoras do processo eleitoral ou que tivessem um alcance tal que pudessem levar ou conduzir a alterações de sentido de voto. Ok. E teve muitos consumidores a ver esse tipo de É assim, fact-checking, digamos? sim, aquilo que este protocolo foi um protocolo interno, ou seja, nós ainda vamos publicar um artigo público com as Ok, principais conclusões, o resto foi diretamente com a Comissão Nacional de Eleições. Fizemos, sim, e acho que foi super importante, uma linha de apoio na qual os cidadãos podiam comunicar situações que os preocupavam para nós fazermos a devida validação e fomos fazendo e obviamente sinalizando caso fossem situações problemáticas. No caso destas eleições, a principal narrativa obviamente que circulou foi a narrativa associada à imigração e é muito curioso ver que, por exemplo, em 2019 não, foi muito mais associada à corrupção e portanto há aqui uma transição do tema da corrupção para o tema da imigração, porque também se calhar essa é um pouco a tendência europeia, nós estamos assim uns anos atrás, mas já há alguns anos que era na Europa, ainda não tinha chegado aqui e entretanto chegou. E acha que a desinformação pode ter influenciado em algum momento as eleições que aconteceram? Os resultados, neste caso? Obviamente que influencia sempre, não há dúvida disso, não é? Mas é muito perigoso aquilo que aconteceu na Roménia, que foi o cancelamento de umas eleições, abriu um precedente também no sentido contrário. Eu pessoalmente, e sei que alguns dos meus colegas também, fomos especialmente contra essa anulação pelo precedente que se abriu. Primeiro porque nós não sabemos o suficiente e não está suficientemente estudado o impacto real que a desinformação tem. Ou seja, nós ainda não conseguimos de facto perceber, pelo menos com dados suficientes, se as pessoas mudam de sentido de voto ou se as pessoas simplesmente consolidam aquilo que são ideias, de certa maneira, já pré-concebidas e que, nesse sentido, se calhar iriam votar no mesmo sentido ou que iriam mais tarde ou mais cedo votar num determinado sentido. E depois, portanto, precisamos de mais dados sobre isso. Depois, para além do perigo que isso representa para a liberdade de expressão. E depois, porque também tivemos, por exemplo, e estas eleições foi um bom exemplo, um exemplo contrário, que é, a partir do momento em que há esta narrativa, um bocado do Pedro e do Lobo, de que a desinformação compromete e que pode ter comprometido as eleições, nós estamos abertos à possibilidade de qualquer ator vir dizer, por exemplo, que houve não sei quantos perfis falsos, houve manipulação
e de nós cedermos à ideia de que essa manipulação ocorreu quando não ocorreu. Sim. No penúltimo dia antes das eleições, portanto, na sexta-feira, a CNN lançou lançou uma série de artigos com base num relatório que, entretanto, nós tivemos acesso, de uma empresa israelita, que tinha, a nosso ver, como académicos, evidentes falhas do ponto de vista metodológico. E, portanto, lançaram uma ideia de que havia 60%, 58%, para ser mais exata, dos perfis que comentavam positivamente os perfis do André Ventura e do Chega, e negativamente, salvo erro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, de que esses perfis eram perfis falsos. Pronto. Nós agora podíamos debater aqui, mas depois seria uma seca para quem nos estaria a ver, porque é que metodologicamente esse estudo não está correto. Mas o mais importante é as pessoas perceberem que isso, neste momento, essa narrativa ainda continua a circular nas redes. E essa narrativa é desinformativa, porque não é verdade. Portanto, evidentemente que todos temos consciência do peso de determinadas forças democráticas dentro daquilo que é a desinformação em Portugal, ninguém nega o peso do Chega nesse contexto, mas daí a dizer que há uma conspiração orquestrada de perfis automatizados, coordenados, que estão... vai uma longa distância. Não há evidência nesse sentido. Há algumas micro coisas que nós identificamos, mas nada com uma capacidade e com um impacto que justificasse por si só aquilo que aconteceu. Ok. E teve a oportunidade de ver o nosso primeiro episódio da websérie A Linha. Queríamos lhe perguntar o que é que achou da forma como abordámos o tema da desinformação em Portugal. Sendo que o nosso público-alvo é um pouco mais jovens, estudantes, académicos, pessoas interessadas por política. Não, achei que estava ótimo. Aliás, muito melhor do que se calhar muitas coisas feitas na minha área por até académicos bastante experientes. E acho que, acima de tudo, a questão do apanhado histórico, primeiro ouvir diferentes peritos, ouvir diferentes pessoas, isso é essencial. E também o apanhado histórico permite às pessoas compreender que isto não é um fenómeno novo, ok? Sim. A desinformação é um fenómeno de sempre. Eu hoje de manhã estava a ver um vídeo no YouTube que começou a circular no Instagram de 1991, uma reportagem da RTP sobre a linha de Sintra, que dizia que a linha de Sintra era o sítio mais perigoso e que entrevistaram pessoas a dizer que aquilo era perigosíssimo e era horrível. Pronto. Nós hoje em dia, se formos entrevistar pessoas na linha de Sintra, elas vão dizer, não, mas antigamente é que era bom, agora é que é muito perigoso. Pronto. Portanto, não é? A percepção que as pessoas têm, por exemplo, da sua segurança, que muitas vezes está baseada em factos que não estão corretos, é um tipo de narrativa desinformativa que já circula há imenso tempo. Nos anos 90 estava naquele vídeo da RTP, se calhar hoje em dia está num tweet de um determinado político a dizer temos a viver nos tempos mais inseguros de sempre, a criminalidade não para de aumentar, ninguém se sente seguro nas ruas, pronto. E, portanto, não é um fenómeno novo. Aquilo que veio acontecer foi que a tecnologia, não é? A tecnologia veio potenciar o impacto da desinformação, a velocidade, a quantidade, a quantas pessoas é que chega, quão rápido consigo produzir, quão rápido é que circula, e tudo isso veio tornar o problema muito mais grave. Um pouco da mesma forma que um vírus no campo, numa cidade onde as pessoas moram super perto, numa vila onde as pessoas moram a quilómetros umas das outras, dificilmente se vai propagar, e numa cidade como Kuala Lumpur ou em Singapura, em que as pessoas estão... Bem, os asiáticos têm muita higiene, mas se calhar não foi o melhor exemplo, mas a questão é num sítio onde estão muito próximas e estão nos mesmos espaços e estão em espaços fechados sem circulação, vai propagar muito mais depressa. E, portanto, aquilo que acontece com a desinformação é que o problema sempre existiu, a doença sempre existiu, os sintomas sempre existiram, sempre que neste momento têm um contexto favorável ao seu crescimento. E como é que iniciativas como estas, ou seja, como a nossa e tanto como a da professora, ajudam, ou seja, contribuem para o combate à desinformação fora do meio jornalístico, por assim dizer? É assim, eu acho que é sempre bom, sobretudo entre os jovens, haver a consciência da relevância e do impacto que isto tem. Eu diria que, por exemplo, mais do que a desinformação política, a desinformação climática, que eu acho que deve-vos particularmente preocupar, porque os meus filhos vão sofrer, os vossos então não. E, portanto, a realidade que se assiste neste momento é o facto do mundo estar, de certa forma, num caminho muito pouco positivo, sobretudo, não só a nível político, mas ambiental,
e da desinformação permitir, de certa maneira, a que não seja feito aquilo que tem que ser feito e que e muito mais do que a vossa geração vai ser a mais prejudicada. E, portanto, nesse sentido, acho ótimo. Por outro lado, acho que temos falado muito, temos discutido muito a desinformação, temos estudado pouco. Há pouca gente a recolher dados. Há imensa coisa escrita nos jornais, mas há muito pouca gente a fazer o trabalho que nós estamos a fazer no ISCTE, é de facto recolher os dados, analisar, categorizar, criar grelhas de codificação, haver rigor metodológico, analisar. E, portanto, precisamos de mais investigadores, precisamos de mais pessoas a recolher dados e precisamos de mais acesso a dados às plataformas. Sim, Isto é um dos principais problemas. Nós não sabemos, na realidade, vocês perguntavam-me há bocado, teve impacto? Não temos dados. Não temos dados porquê? Porque as plataformas não nos dão. Exatamente. E se pudesse sugerir algo para melhorar ou para nós aprofundarmos na série, aliás, disse agora a questão climática, queríamos perguntar mais o que é que poderia ser. Que pontos é que acha que nós poderíamos tocar em próximos episódios? Não, eu acho particularmente também interessante compreender, ou seja, eu falava há pouco da desinformação, eu costumo dizer que a desinformação é um sintoma, não é a doença, não é? Portanto, não necessariamente gosto de associar à ideia de ser uma doença em si. É um sintoma de uma doença mais profunda, que tem a ver com questões identitárias, tem a ver com questões e eu acho que nos jovens e a forma como os jovens são permeáveis à desinformação, aliás, todos somos de certa maneira, mas determinadas comunidades tem muito a ver com problemas a nível da questão de identidade, problemas a nível de frustração com aquilo que são as expectativas criadas e depois a realidade encontrada, não é? Este distanciamento entre aquilo que são as expectativas e a realidade. E é importante tocar nesses pontos quando se fala de desinformação. Perceber que temos a geração mais formada de sempre, temos a geração mais preparada de sempre, mas é a geração que não consegue sair de casa dos pais. Sim. Temos uma geração, sobretudo do lado dos rapazes, em que há um desfazamento entre aquilo que foi a evolução e a autonomia das raparigas. E os rapazes estão com dificuldade, se calhar, em acompanhar, e isso leva a uma série de problemas de comunicação e mal-entendidos que depois geram frustração, que depois tornam-nos mais permeáveis à desinformação, mas o caminho nunca será apontar o dedo aos apoiantes do Miguel Milhão da vida, dizendo vocês são umas bestas. Nunca. Será sempre compreender que tipo de frustrações, que tipo de dúvidas, que tipo de inseguranças, que tipo de problemas mais profundos é que existem que tornam esse jovem tão permeável a uma narrativa desinformativa. E, portanto, o caminho que tem que ser feito por todos nós é muito mais o de construir pontos e de compreender os porquês do que propriamente identificar o problema, porque o problema está mais do que identificado, nós sabemos que ele existe e ele não vai desaparecer se não começarmos a trabalhar nas coisas mais ajusantes. Portanto, pensem assim, a desinformação é o desaguar do rio, é quando a poluição chega ao mar e nós temos que ir à nascente. Ok. Inês, obrigado de novo. Nada. Para quem nos assiste, este foi o nosso primeiro episódio de A Linha e não se esqueçam de seguir também nas nossas redes sociais, alinha.websérie, tanto no Instagram como no TikTok. E no YouTube também já têm disponível o nosso primeiro episódio. Por isso, não se esqueçam, pensem antes de partilhar, questionem antes de acreditar e estejam atentos aos sinais de desinformação.